Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É com grande alegria que nós damos início a mais uma Escola Bíblica Dominical e eu agradeço primeiramente a Deus por proporcionar essa oportunidade em que nós podemos, através da internet, chegarmos até os lares dos irmãos e amigos. Eu agradeço também ao pastor, nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, que deve estar nos assistindo nesse momento. Um grande abraço. Agradeço também a Ana, que está aqui conosco, e ela vai dar o seu bom dia para que nós possamos iniciar a nossa aula desta manhã. Bom dia, irmãos e amigos. Muito bem, nós vamos dar início então à nossa 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Desafio da Unidade em Cristo. O texto bíblico encontra-se em Efésios, no capítulo 4, e o texto áureo, Efésios 4, no versículo 3. Então nós lemos aqui o desafio da unidade em Cristo. Esta palavra já é um pouco forte, desafio. Então nós somos desafiados. Os efésios foram desafiados pelo apóstolo Paulo para manter a unidade em Cristo, a união, um só corpo, uma só pessoa, um só sentido, um só interesse. Então, a unidade em Cristo. E eu creio que esse desafio é um desafio para nós hoje, nos nossos dias, nas nossas igrejas. Nós vamos iniciar lendo o primeiro texto, que a Ana vai ler para a gente, Efésios 4, do versículo 1 até o versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito bem, então nós vemos aí algumas palavras que nos sugerem a união, né? Que sugerem aqui, de acordo com o nosso título, o desafio à unidade. Então, o desafio da unidade em Cristo. Rogo-vos, pois, eu. O apóstolo Paulo faz um pedido veemente aqui. Ele roga, ele pede veementemente o prisioneiro do Senhor. Vejam a condição que Paulo se coloca aqui. Nós vimos no estudo passado, onde Paulo se colocou como o prisioneiro do Senhor, ou seja, aquele que está à disposição, aquele que está única e exclusivamente em função, que vive em função do Senhor, pelo trabalho, para o trabalho do Senhor. E aqui Paulo, ele roga, ele pede aos efésios que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Vocação, que vocação era essa? A vocação era aquela que eles foram chamados depois de serem alcançados pelo Evangelho. A vocação de pregar e testemunhar o Evangelho de Cristo. Então aqui Paulo faz um apelo para que eles andem com a dignidade que é pertinente à vocação de ministrar o Evangelho, de divulgar o Evangelho, de testemunhar a vida de Cristo. Nós vemos no versículo 2, com toda a humildade e mansidão. Então aqui nós já temos alguns valores que o apóstolo Paulo coloca, e esses valores são importantíssimos. E eu penso que muito mais importantes no dia de hoje. Hoje, humildade é uma palavra que está um pouco em desuso. Mansidão, o que é ser manso? Mansidão, com longanimidade. Então aqui o apóstolo Paulo faz algumas colocações aqui de algumas características que nós, os salvos, que nós, os redimidos, que nós, os separados por Cristo, devemos apresentar. Humildade. A humildade é uma atribuição que todo aquele que diz que tem humildade, no momento que ele diz que tem humildade, eu acho que ele já perdeu. Então é muito complicado.
é muito sensível essa palavra, humildade, e nós devemos ter o quê? Esse sentimento de humildade, mansidão. O que é ser manso? Manso aqui eu gosto sempre de usar o exemplo do cavalo. O cavalo, existe o cavalo manso, né? O cavalo que foi amansado, e existe o cavalo, aquele cavalo que é feroz lá, aquele cavalo que não foi domado, o cavalo que é selvagem, né? Então, o cavalo, entre o cavalo domado e o cavalo selvagem, qual que é a diferença? Se você olhar os dois, você não vê diferença nenhuma. Ele não deixa de ser cavalo, só que ele aceita o quê? Ele aceita as ordens do dono. E aqui, a mansidão nada mais é que isso. Nós temos que aceitar a orientação, as ordens, as determinações de Deus. Então Paulo fala que nós temos que ser mansos, nós temos que ter mansidão, nós temos que ter exatamente essa característica de aceitarmos a orientação, as determinações de Deus. Com longanimidade, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade, irmãos, é o nosso tanque de combustível. O tanque de combustível tem uma certa autonomia, né? Então, quando a gente vai comprar o carro, a gente dá uma olhada lá no o que o carro tem de potência, que motor, que cilindrada, enfim, o consumo. E a gente vai ver quantos litros cabe no tanque. E o tanque, justamente, é a autonomia. E longanimidade é exatamente isso. Quanto que nós temos de autonomia, de longânimos, de sermos longânimos, de termos essa condição de paciência, de estar bem, de ter animosidade. Aqui fala ânimo, ou seja, um ânimo longo, uma condição de ânimo muito grande, ou seja, nosso tanque de ânimo tem que ser bem grande, tem que ter ele tem que ter aí uma duração muito grande. Então, a longanimidade. E aí depois ele completa, vejam, o final do versículo é determinante, suportando-vos uns aos outros. Nada mais é do que isso daqui, é a unidade. Unidade é suportar, é estar perto, é estar com a pessoa, é entender a pessoa. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias hoje, né? Com esse problema aí da quarentena, do confinamento, e nós temos que ter o quê? Temos que ter essa longanimidade, suportando uns aos outros, temos a paciência, exercitarmos a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor é a chave para que nós possamos suportar uns aos outros. E aqui Paulo coloca esse valor, Paulo coloca essa atribuição, Paulo coloca eu sempre digo que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma habilidade, ele deve ser treinado, ele deve ser preparado, ele deve ser exercitado. E aqui o apóstolo Paulo fala isso. Nós temos que ter longanimidade, humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, complicado. Esforçando-vos. Primeira coisa, se você tem que fazer algum esforço, é porque é difícil. Então, se é difícil, nós temos que nos aplicar, nós temos que ter um cuidado muito grande. E aqui o apóstolo Paulo, ele é detalhista, ele fala esforçando-vos, ou seja, nós temos que empenhar, nós temos que nos empenhar, nós temos que denotar aqui um esforço diligentemente, ou seja, um esforço aplicado, um esforço direcionado, um esforço que vai nos levar a um objetivo. E o objetivo é preservar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Que Espírito é esse? Nós vemos aqui que está escrito, a Bíblia nos diz que está escrito em letras maiúsculas. Então o Espírito nada mais é que o Espírito Santo de Deus. Preservar a unidade do Espírito Santo de Deus no vínculo da paz. Paz. Como é que a gente proporciona paz? Muitas vezes nós não conseguimos a paz
porque o nosso vizinho, ou o nosso companheiro, ou aqueles que estão perto de nós não conseguem proporcionar um ambiente de paz. Então, paz, irmãos, nós temos que dar uma olhada em volta. Será que eu estou proporcionando a paz àqueles que estão ao meu redor? Então, essa paz depende muitas vezes de nós. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo em relação ao nosso próximo, àqueles que estão próximos de nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, à nossa igreja, aos nossos irmãos. A paz é muito importante porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o vínculo da unidade, esse vínculo do Espírito, ele vai permanecer unido, preservar a unidade no Espírito de Deus, no vínculo, ou seja, isso que vai ligar e deve ser ligado pela paz. Versículo 4. Há somente um corpo. Vejam aí, essa unidade, quando se fala em unidade, a gente pensa logo em uma coisa. Então nós pensamos em apenas um elemento, unidade. Então há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então esse corpo e esse espírito nada mais é, o corpo é Cristo, o Espírito Santo de Deus, como também foste chamados, nós fomos chamados através do sacrifício de Cristo para fazermos parte de um corpo através do Espírito Santo de Deus, que é a igreja, chamados para uma só esperança da vossa vocação. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é de um dia, irmãos, estarmos na Jerusalém Celestial. Eu até brinquei com a Ana gosta muito de viajar, e um dia lá na casa da irmã Teresa nós brincamos. Eu falei assim, ela brincou, qual vai ser a nossa próxima viagem? Eu falei, eu vou para Israel. Ai, que legal! Eu falei, eu não gosto muito de viajar, mas a Ana gosta. Então eu falei, eu vou para Israel. Aí você vai, vou para Israel, eu vou para Israel e não vou voltar nunca mais. Aí ela falou, mas olha, o que você vai fazer? Eu falei assim, quando eu for para Israel Celestial, para minha mansão celestial. Então é exatamente essa a nossa vocação e a nossa esperança, irmãos. Nós temos esperança de um dia estarmos com Cristo lá na Jerusalém Celestial. Então, essa esperança nós temos que alimentar, nós fomos chamados, nós fomos separados, nós tivemos essa condição através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nos redimindo, nos dando a condição de estarmos diante de Deus e podermos um dia estarmos com Jesus lá nos céus, na Jerusalém Celestial. O versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vejam, o conceito de unidade continua tanto em relação a Deus, ao Senhor, ao batismo, à fé. Então todos esses elementos, eles direcionam, eles são tangíveis a um ponto, que é o ponto da unidade, apenas um elemento, o nosso Deus. Há um só Senhor, uma só fé, que é a fé que nós temos em Deus, é a fé que nós temos em Jesus, que nos deu a salvação através do seu sacrifício, e um só batismo, o batismo quando nós nos identificamos com Jesus Cristo. E o que é o batismo? O batismo nada mais é que quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós nos identificamos com a vida que Jesus nos oferece e com a vida que Jesus agora ele vai sugerir que vivamos, a vida de arrependimento, a vida dos santos, a vida daqueles que foram separados. Então, essa é a condição. O versículo 6. Um só Deus. Isso é preponderante. O apóstolo Paulo, quando ele colocou essa condição, ele colocou apenas Deus, o único e supremo Deus, Criador, que é Pai de todos, o qual é sobre todos. Vejam, esse versículo é completo, irmãos. Age por meio de todos e está em todos. Eu acho que só esse versículo já dá para a gente terminar a nossa lição. Esse versículo é completo, esse versículo é abrangente, esse versículo explora todos os pontos. Vejam, há um só Deus e Pai. Deus Pai e Deus Espírito, Deus Criador, Deus que
proporcionou Jesus Cristo, Pai de todos. É por isso que a gente fala, Pai nosso que está nos céus, nosso Deus, não é meu Deus, Pai meu que está no céu, não, é nosso, é a unidade, são todos nós, Pai de todos, o qual é sobre todos. Então Deus tem aqui o poder, tem a condição, tem o domínio sobre todos, e Ele age por meio de todos. Vejam que interessante, Deus age, Deus não vai vir aqui na terra, eu já falei em algumas lições anteriores, Deus não vai vir aqui fazer o trabalho, Deus não vai fazer alguma ação, Ele não vai vir aqui e falar assim, hoje eu estou aqui porque eu tenho um trabalho especial para fazer. Não, não, Deus vai comissionar, Deus vai preparar e Ele vai agir através de todos e cada um na sua forma, cada um na sua característica, Deus vai agir e Deus vai usar especialmente cada um de nós. Efésios 4, do versículo 7 até o versículo 10, que a Ana vai ler para a gente. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Muito bem, então o versículo 7, ele nos diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Então vejam, a graça, qual é a graça? A graça nada mais é que a condição de salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Então, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Concedida, vejam aí, a graça não foi dada, ela foi concedida. Então, concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, ela não foi dada, ela foi concedida. Nós temos a concessão, nós não temos a posse. É concessão, nós podemos agir através dela. A graça não é nossa, a graça foi nos concedida, foi nos dada a concessão de podermos viver pela graça. Cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Qual é a proporção do dom de Cristo? Total. Alcança qualquer um. O dom de Cristo não vai alcançar aquele que é mais bonitinho, aquele que é mais comportado, aquele que é menos pecador, que pecou menos do que o outro. Não. Ela alcança a qualquer pecador. A proporção, ela é intensa, ela é a máxima. A proporção do dom de Cristo é de alcance geral, é de alcance total, é de alcance a todo ser humano que reconhecer o poder de Jesus Cristo. O versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então vejam, por isso diz, quando ele subiu, ou seja, quando Jesus Cristo, ele aqui é Jesus, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, quando Jesus Cristo viveu aqui conosco, quando Jesus Cristo ele desenvolveu o seu ministério aqui na terra, ele foi crucificado, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus, ele foi levado aos céus, ele voltou de onde ele tinha vindo, do reino de Deus. Então aqui fala, às alturas. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e concedeu dons aos homens. Vejam aí, ele concedeu dons aos homens. Então, se você canta, se você fala, se você ensina, se você prega, o dom não é seu.
O dom é concedido, é uma concessão. Você vai poder usar, mas ele não é seu. Então fala aqui que Deus concedeu aos homens dons. Então os dons, nós não precisamos nos envaidecer porque temos vários dons, porque temos muitos dons. Não, os dons são concessão de Deus. Não é prerrogativa minha, não é uma possessão minha, mas é uma concessão de Deus. O versículo 9, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, o que quer dizer o quê? Quer dizer que Deus enviou Jesus lá como bebezinho, nasceu de mulher, nasceu através da obra do Espírito Santo de Deus, nasceu bebezinho, se desenvolveu, cresceu, teve a sua infância, teve a sua juventude, desenvolveu o seu ministério, depois que foi crucificado, quando ele cumpriu com o propósito que Deus tinha preparado para ele, que Deus tinha preparado para Jesus Cristo, aí então ele morreu e foi ressurreto, ele foi ressuscitado por Deus e voltou aos céus. É exatamente isso, ele desceu às regiões inferiores da terra. Regiões inferiores da terra, nós lemos lá, quando Cristo desceu, ele se fez servo. Ele se fez servo, o servo sofredor. Lembram-se lá de Isaías 56, em 53, nós lemos o servo sofredor. Ele tinha uma aparência de sofrimento, ele tinha uma aparência que nós não achávamos ele bonito, nós achávamos que ele tinha sido maltratado, judiado por Deus. Então, essa é a região aonde que fala que essa região, as regiões inferiores da terra, foi quando Jesus veio até aqui e sofreu por nós. E o versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo. Então, não tem esse ou aquele, não, Jesus não existe, Jesus foi um profeta, Deus é Deus, Jesus... Não, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, Jesus está assentado nas mais altas, elevadas, nas mais altas condições. Jesus está assentado à direita do Pai. Eu lembro que quando o apóstolo Paulo, ele fala, e fui até o terceiro céu. Então Jesus está acima disso, Jesus está além de todas essas situações que nós podemos imaginar. E aqui, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, ou seja, Jesus é abrangente sobre todas as coisas, conhece tudo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus, que morreu, que veio até a terra, que veio até aqui a nós, para que pudéssemos conhecê-lo e para que ele pudesse sofrer em nosso lugar e assim nos dar a condição de um dia estarmos com ele na presença de Deus. Nosso próximo texto, Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 14, que a Ana vai ler para a gente. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Muito bem, aí o versículo 11 nós temos, e ele mesmo concedeu, ele mesmo quem? Jesus, através do seu sacrifício, na condição de Deus, ele mesmo concedeu. Vejam de novo essa palavra, irmãos. Concedeu, não deu. É concessão, é empréstimo, não é nossa aquisição. Ah, eu recebi de Deus, Deus nos concedeu, então nós somos donos e ponto final. Negativo.
Deus nos concedeu. Quer ver que o texto vai explicar direitinho? Concedeu uns para pastores, uns para apóstolos. Vejam aí. Então, se você tem o dom de apóstolo, você tem o dom de ser um apóstolo, eu vejo muitas vezes aí na televisão aqueles que se intitulam apóstolos, eu creio que não é bem por aí, né, irmãos? Eu acho que Deus concedeu, se Ele concedeu esse dom, é para você exercer em humildade, mansidão, longanimidade. Lembram-se do texto lá? É exatamente isso. Outros para profetas. Então, se temos o dom da profecia, nós temos que exercer com primor, com qualidade, com a profecia, nós temos que exercitar uma profecia que seja cautelosa, que seja coerente. Outros para evangelistas. Esse aí não é todo mundo que quer, não, né? Evangelista, quem quer evangelizar? E lá o trabalho árduo de evangelização, o trabalho dos missionários que vão evangelizar, que vão levar o evangelho aos povos distantes, assim como o nosso apóstolo Paulo fez, assim como o nosso apóstolo Paulo, nós estamos estudando aqui o trabalho de evangelização dos gentios. E outros para pastores e mestres. Então, se porventura você tem o dom de pastorear, se porventura você tem o dom de mestre, saiba que esse dom é concessão. Então, a concessão não é posse. A concessão é para que nós pudéssemos usar o dom, para que nós pudéssemos exercitar o dom, para que nós pudéssemos aí aplicar esse nosso dom. E aplicar de que maneira? Pronto, está explicado. O versículo 12, ele vai nos explicar de uma forma completamente tranquila de se entender. Vejam só. Com vistas, ou seja, com o propósito, com o objetivo, com a direção de aperfeiçoamento dos santos. Então, se nós somos mestres, se nós somos pastores, se nós somos evangelistas, se nós somos profetas, nós não somos para nos envaidecer. Nós recebemos esses dons, nós recebemos a concessão desses dons para fazer o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, é para melhorar o próximo, irmãos. Não é para mim me envaidecer. Eu sou o apóstolo. Negativo. Para o desempenho do seu serviço. Então, para o serviço dos santos, para que os santos trabalhem melhor, aonde? Na edificação do corpo de Cristo. Não é para ficar rico, não é para ficar posando aí de o mais de todos. Negativo. Aqui, o que o apóstolo Paulo fala, ele fala que todos esses dons que nós recebemos, essa concessão que Deus nos concedeu, nós temos um objetivo que é para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja, somos nós, os membros do corpo de Cristo. Lembra-se quando Paulo fala, o corpo de Cristo, que cada um é um membro e cada um tem a sua função no corpo de Cristo. E todos os membros bem ajustados, ligados pelos músculos e pelos tendões, o corpo se desenvolve. Então é exatamente isso, é exatamente essa a ideia para a edificação da igreja. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade, olha aí a palavra de novo, unidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Que unidade? O que é isso? Até que todos nós consigamos chegar a uma condição de fé no mesmo nível, no mesmo patamar, uma fé que seja uniforme para todos nós, fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. E se você quiser conhecer a Jesus Cristo, não precisa fazer muito esforço, não. É simples. Mateus, no capítulo 5, se você ler as bem-aventuranças, você vai entender, você vai começar a conhecer a personalidade do Filho de Deus, a personalidade de Jesus Cristo, para que nós possamos chegar à perfeita varonilidade, ou seja, crescidos, formados, completos, à medida da estatura da plenitude
de Cristo. Ah, irmãos, que glória vai ser quando nós conseguirmos, todos nós, sermos iguais a Cristo. Esse é o grande desafio. Este é o grande propósito nas nossas vidas. Nós alcançarmos a varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Não sei se nós vamos conseguir aqui. Não sei se o mundo vai deixar nós conseguirmos essa plenitude. Mas nós vamos conseguir através da santificação, através do sacrifício de Jesus Cristo, para assim nós podermos nos aproximar de Deus. O versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vejam, toda essa condição, toda essa personalidade de Jesus Cristo que nós almejamos, que nós direcionamos a alcançar, isso nós vamos alcançar para que nós possamos estar firmados na nossa doutrina, firmados no nosso propósito, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer aventureiro que venha trazer outras doutrinas, outras condições de evangelho, outros deuses que venham sendo apresentados. Nós vemos hoje em dia tantos aventureiros que apresentam tantas condições aí de evangelho, o evangelho fácil, mas isso só vai nos induzir ao erro. Então nós temos que ter essa plenitude, a plenitude do conhecimento de Cristo, para estarmos firmados no mais puro e íntegro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. O próximo texto que a Ana vai ler para a gente, Efésios 4, do versículo 20 até o versículo 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala quando ele esteve lá na região de Éfeso, na cidade de Éfeso, e quando eles tiveram o primeiro contato com o Evangelho, as primeiras informações que Paulo levou a respeito do Evangelho, quando Paulo esteve ali pela primeira vez e apresentou aos Efésios o plano de Cristo, o plano de salvação através de Cristo Jesus. Então, pelo que eles aprenderam de Cristo, ou seja, pelo que eles foram ensinados pelo próprio apóstolo Paulo, se é que de fato aqui, Paulo faz aqui um alerta, né? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Então vejam, se é mesmo que eles estão na doutrina de Cristo, se é mesmo que eles estão firmados no Evangelho de Cristo, instruídos segundo a verdade em Jesus. Então vejam, aqui o centro, vejam que Jesus e Cristo aqui, tá vendo? Então nós vemos aqui nitidamente, nós vemos a pessoa de Jesus e Cristo, que é a função. Então eles falam, não aprendesse de Cristo. Cristo era o quê? Cristo era o Messias enviado de Deus, que veio e que fez e cumpriu toda a determinação de Deus. E Jesus quem foi? O homem que foi determinado, o homem que viveu aqui entre nós, o homem que sofreu todas as circunstâncias que nós sofremos hoje. E Jesus provou que é bem possível não pecar. Então Jesus, o homem Jesus, e aqui a característica de Cristo, o Cordeiro de Deus.
no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Trato passado aqui, os irmãos sabem o que é. É o judaísmo. Então, o judaísmo que tinha o quê? Toda aquela ligação com a lei, toda aquela ligação com aqueles procedimentos, toda aquela condição do desenvolvimento do judaísmo, todo aquele passado que eles carregavam, todo aquele peso da lei, toda aquela tradição que eles traziam. Então isso foi passado e através disso eles se despojaram, ou seja, eles foram tirados, eles foram despidos, eles tiraram a característica do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Concupiscência, irmãos. Nós vemos essa palavra aqui e concupiscência eu procurei saber aqui qual é o significado e eu consegui alguns significados. Concupiscência significa a cobiça de bens materiais. Então lembre-se numa das lições passadas que nós estudamos, em que eu falei, nós devemos estar olhando para o céu, olhando para o alto, para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra, porque as coisas que são da terra, elas são passageiras, efêmeras, elas se corrompem. E aqui a concupiscência também tem um outro significado, o desejo de prazer gerado por uma realidade física, material, ou seja, tudo que é carnal, relacionado ao carnal, a concupiscência do engano. E a cobiça natural, a concupiscência também pode ser definida como a cobiça natural do ser humano pelos bens terrenos. Então vejam que tudo isso é corruptível, tudo isso vai se corromper, vai apodrecer, vai se perder. E essa concupiscência das coisas terrenas, elas vai nos trazer o que? O engano. Então, Paulo faz esse alerta aqui. E o versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, largando tudo o que ficou para trás, tudo que era do velho homem e agora se renovando, ou seja, tornando-se uma nova criatura no Espírito do vosso entendimento, no Espírito Santo de Deus, para que o vosso entendimento seja renovado. O versículo 24, e vos revistais do novo homem. Que novo homem é esse, irmãos? O homem espiritual, aquele que agora, através do sangue de Jesus Cristo, nós conseguimos reaver, que é a imagem e semelhança de Deus, que nós temos a condição, através de Jesus Cristo, de reaver, de nos aproximarmos de Deus. Criado segundo Deus, vejam aqui, segundo Deus, segundo a imagem e a semelhança de Deus, em justiça e retidão. Justiça, uma palavra difícil nos últimos tempos, né, irmãos? Nós vemos tanta injustiça, mas aqui Deus, Ele vai promover, Ele vai nos trazer, Ele vai providenciar a justiça e retidão procedentes da verdade. Verdade. Que verdade? A palavra de Deus, simples assim. Então a palavra de Deus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que nós possamos ter esse entendimento e possamos proceder segundo a palavra de Deus, segundo a verdade de Deus. O versículo 25 até o versículo 28, que a Ana vai ler para a gente. Exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Muito bem, irmãos. Esse texto é um desafio. E nós colocamos aqui o título Exortação.
Exortação nada mais é do que é um incentivo, é o que Paulo está fazendo aqui, um incentivo à santidade. Ele está exortando, ele está fazendo com que as pessoas se movam nessa direção de santidade. E como que a gente consegue alcançar a santidade? Aí o apóstolo Paulo aqui faz um apanhado e eu creio que esse texto é um dos mais difíceis. O versículo 25 nos diz: por isso, deixando a mentira. Primeira condição, temos que deixar a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmãos, nós temos que usar de falar a verdade com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso familiar, com a nossa esposa, com o nosso filho, com todos aqueles que nos rodeiam. A verdade, irmãos, deve ser uma marca da nossa personalidade. Por isso, deixem a mentira. Aqui o que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios, isso é muito pertinente nos nossos dias. A mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, nós dependemos uns dos outros. Quando um membro em nosso corpo está com algum problema, quando nós temos alguma dor em uma das nossas partes do nosso corpo, o que nós fazemos? Nós corremos logo para ver o que está acontecendo. Muitas vezes nós temos lá um dedinho lá que causa um calinho e fica difícil da gente andar, de caminhar, de pôr o sapato, mas a gente vai logo lá no podólogo para dar uma olhadinha, para eliminar aquela dor, porque aquilo está fazendo com que todo o corpo sofra, com que todo o corpo seja penalizado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Somos membros, somos ligados uns aos outros, então devemos agir com a verdade, falando a verdade, promovendo o bem-estar entre nós. Somos membros de um só corpo, somos membros uns dos outros, ou seja, somos interligados, somos ligados, dependemos uns dos outros. O versículo 26, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. E aí? Como é que a gente vai se irar e não vai pecar? Qual que é o limite? Os irmãos já ferveram leite? Pois bem, quando a gente coloca o leite para ferver, eu lembro que a minha mãe colocava lá para ferver o leite, toda vez eu deixava derramar. E eu ficava olhando, quando eu menos esperava, o leite caía. E é exatamente, irai-vos e não pequeis. A ira, irmãos, a ira é a fervura. Então nós podemos irar, nós podemos fazer a fervura, nós podemos chegar até a fervura, mas no momento que a fervura começa a subir, temos que desligar o fogo, para que o leite não entorne da leiteira. Então, a fervura é a ira, agora derramar, aí é o pecado. Então nós não podemos pecar, nós temos o desejo da ira, nós temos aqui a condição da ira, irai-vos, mas não pequeis. Então nós temos a ira. Por que podemos irar? Que condições nós podemos nos irar? Os irmãos se lembram que Jesus se irou? Lembram-se? Quando ele entrou no templo, e o que ele fez? Ele entrou no templo e ele chegou lá no templo, quando ele viu todos aqueles cambistas lá, aqueles mercadores lá fazendo comércio lá da casa de Deus, e o que ele fez? Ele chegou lá, por favor, vocês não fiquem aqui não, queiram se retirar, por gentileza, saiam daqui, porque aqui... Foi isso que Jesus fez? Não, irmãos. O texto bíblico nos diz que Jesus pegou o chicote, irmãos. Jesus pegou o chicote e começou a descer o chicote em todo mundo. Jesus estava irado. Ele se irou. Mas ele se irou por quê? No final do texto nós lemos lá, porque fazeis da casa de meu pai casa de negociantes, casa de salteadores, ou seja, quem foi ofendido foi Deus Pai, o meu Pai. Não foi Jesus que foi ofendido, foi o Pai. E aqui nós podemos nos irar quando o nosso próximo for ofendido. Aí sim nós devemos nos irar e ir em busca de proporcionar a justiça ao nosso próximo. Então por isso que ele fala, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, dormir irado, irmãos, dormir com mágoa, dormir com esse ressentimento de ira,
isso vai fazer um mal tremendo, isso não é saudável. Então, o apóstolo Paulo fala que ele faz esse alerta para que a ira, isso não venha a criar em nós uma animosidade, um mau sentimento, aquilo que vai crescendo, Deus, e dentro de nós, isso depois vai aparecer na mágoa. A mágoa, irmão, sabe o que é a mágoa? A mágoa é um veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Então a gente toma aquele veneno, mas querendo que o outro morra. Não vai dar certo. Nós que seremos envenenados. Então essa ira vai fazer isso conosco. Nem deis lugar ao diabo, porque a mágoa, a ira, o ressentimento, isso são todos sentimentos que vão dar vazão para que o diabo, para que o nosso inimigo possa agir na nossa vida. O versículo 28 nos diz: aquele que furtava, não furte mais. Então, por um acaso, se você furtava, ou se você furta, não furte mais. Mas não é furtar porque é feio, irmãos. Não é furtar porque você vai ser preso. Não é furtar porque isso desagrada. Não, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Então, temos que trabalhar. Para quê? Fazendo com as suas próprias mãos, o que é bom. Para quê? Para você ficar rico? Para você ter uma casa melhor? Para você ganhar mais? Para você saber mais? Não. Para que você tenha com que acudir o necessitado. Para que nós possamos consolar aqueles com a consolação com que formos consolados. Então nós temos que agir nesse sentido. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar. Porque se porventura algum necessitado estiver por perto, nós teremos que acudir. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando hoje. Nós temos que acudir. Portanto, irmãos, vamos ficar bem atentos, bem sensíveis a essa determinação, a essa orientação que o apóstolo Paulo nos traz nos dias de hoje. Pois bem, o nosso último texto, que é Efésios, o capítulo 4, o versículo 29 até o versículo 32, que a Ana vai ler para a gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Ainda na exortação, no incentivo à santidade, nós temos que fazer mais algumas coisas. E aqui o apóstolo Paulo, ele é muito claro em falar aos Efésios, e eu creio que ele está falando mais a nós hoje do que aos Efésios. Vejam lá, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, não saia da vossa boca nenhum comentário que vai destruir, nenhum comentário com palavras agressivas, com palavras de maldade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que possa trazer prejuízo a alguém, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Vejam aí, irmãos, a nossa palavra tem que ser edificante. A nossa palavra não pode ser uma palavra de tirar o incentivo da pessoa, desanimar a pessoa, diminuir a pessoa, diminuir o nosso próximo. Mas a nossa palavra deve ser unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Será que a sua palavra está sendo
nas suas palavras estão sendo transmitida graça aos que estão ouvindo, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. A nossa palavra, ela é muito importante. Nós que somos crentes em Cristo, nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que nós vamos dizer. Será que a nossa palavra está edificando o nosso irmão? Será que o nosso irmão, através do nosso testemunho, da nossa vida, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, está sendo preenchido com graça, está sendo transmitida uma graça a esses que nos ouvem? Esse é o nosso grande desafio. Por isso o nosso tema da nossa lição, um desafio, e esse é um grande desafio. Nós temos que levar graça a todos aqueles que nos ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Não podemos entristecer o Espírito de Deus com o quê? Com mentira, com desonra, com a desconsideração do nosso irmão, do nosso próximo, daquele que é o nosso membro do nosso corpo, que estamos ligados, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vejam, irmãos, nós temos que manter o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados, no qual nós fomos confirmados, garantidos para o dia da redenção, para o dia que a morte não fará mais não terá mais nenhuma ação nos nossos corpos, quando nós formos vivificados, quando nós formos glorificados com Jesus no dia da redenção. Longe de vós, aqui o apóstolo Paulo faz ele faz aqui um apelo, ele faz aqui um adendo aqui muito importante. Longe de vós toda amargura, toda cólera, a ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Vejam, irmãos, que todos esses valores estão ligados com o nosso material, o nosso homem carnal, o nosso homem material, aquele homem que deve ser esquecido, deve ser deixado para trás, e nós temos que dar ênfase ao nosso homem espiritual, o homem que vai se aproximar da figura de Deus, da imagem e semelhança de Deus, da condição de Deus. Então isso que nós temos que ter em mente, e todas essas palavras aqui que o apóstolo Paulo falou, todas essas características que é muito própria hoje do ser humano, amargura, cólera, ira, blasfêmia, isso tudo, malícia, isso tudo possa ser tirado de nós, possa ser esquecido, possa estar afastados de nós. Nós temos ainda o último versículo: antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos vem de benignidade, de bondade. Benignos, nós temos que ser uns com os outros benignos, compassivos, compreensivos, entendendo o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso membro do nosso corpo, aquele irmão que está ligado a nós. E aí, eu acho que uma das partes muito difíceis que nós temos que tomar um cuidado e temos que estar muito atento, perdoando-vos uns aos outros. O perdão deve ser uma constante nas nossas vidas. Nós temos que perdoar assim como Deus em Cristo vos perdoou. Como que Deus nos perdoou, irmãos? Dando-se. Ele deu o seu Filho em nosso resgate, perdoando. E qual era o nosso mérito? Nenhum. Nós não tínhamos mérito algum, nós não tínhamos condição nenhuma, mas Cristo veio através do esforço de Deus, através do trabalho de Deus, através da graça, da bênção que Deus nos concedeu. Cristo veio como Cordeiro Imaculado e morreu, nos dando condição de nos perdoar. E assim nós devemos perdoar com o perdão com que fomos perdoados. Nós devemos ter sempre o perdão de Cristo. O dia que nós entendermos o que Cristo fez por nós, a abrangência do perdão de Cristo, aí então nós teremos condições de exercitar, de poder passar adiante o perdão de Jesus Cristo. O nosso perdão vai ser estimulado por esse perdão
que Cristo nos deu. Portanto, irmãos, nesse momento eu gostaria de convidá-los para que abaixem sua cabeça e fechem seus olhos. Vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que aqui passamos, ó Pai, estudando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos dê, Senhor, sempre as condições para que possamos, ó Pai, fazer com que a Tua palavra ela seja uma fluente dentro de nós, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, a Tua santa verdade possa fazer parte das nossas atividades, das nossas atitudes, das nossas ações, que possamos, ó Pai, sempre, ó Deus, transmitir, ó Pai, a Tua verdade, transmitir, Senhor, a benignidade e estarmos prontos, ó Pai, a perdoar o nosso irmão. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos, ó Deus, cada dia mais, através da Tua Santa Palavra, Senhor, alimentarmos o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, aquele que vai nos trazer, Senhor, a imagem e a semelhança de Deus, para que possamos a cada dia, ó Pai, sermos aperfeiçoados e cada vez mais nos aproximar da estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Fique conosco, ó Pai, nos dê um dia na Tua presença. Nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por esse momento que passamos, e eu espero os irmãos na próxima Escola Bíblica Dominical. Até lá!